Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você tá me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. Pessoal, mesmo que o Kaique Pro ainda não tenha anunciado a data do próximo campeonato que ele vai participar, que também vai ser a estreia dele na Classic Physique, ainda assim ele consegue criar muitas expectativas. É um hype absurdo. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não acredito que toda essa comoção em torno do Kaique seja algo criado de uma maneira artificial. Esse hype foi inflado, com certeza. O Renato Cariani, que tem uma voz que ecoa muito, né, cara, tanto no mundo do bodybuilding como no mundo do fitness, com certeza contribuiu com isso. Eu não tô tirando esse mérito. Só que todo esse burburinho em torno do nome do Kaique iria acontecer de um jeito ou de outro. Eu falo isso pelo seguinte motivo. No papel, a reta final do Kaique Pro na Men's Physique não foi boa. Isso é, ele não saiu da Men's Physique no seu auge de colocação. Ele ficou fora do top 10 no seu último Olympia e no seu retorno, né, que aconteceu no Romania Muscle Fest, acabou perdendo para um cara que, com todo respeito, ninguém conhecia. Porém, ainda assim ele conseguiu criar uma conexão muito grande com o público. E por que isso aconteceu e ainda acontece? Justamente porque a reta final do Kaique na Men's só não foi boa no papel, ou seja, na colocação dos árbitros referente àquilo que eles queriam para Men's Physique. Já aos olhos do público, a performance dele foi quase que impecável. O cara subiu no Olympia com um físico extremamente polido, muito simétrico, harmonioso e com a rotina de poses ali totalmente encaixada na proposta da Men's. No campeonato posterior o cara subiu parecendo uma pedra. É só você lembrar de como estava a perna do Kaique na bermuda da Men's. O vasto lateral, cara, o vasto medial todo fibrado. Bom, pra resumir, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: as colocações do Kaique estavam sendo condizentes com o que a categoria queria e não necessariamente com a evolução que ele apresentava, porque o Kaique estava conseguindo evoluir além da Men's Physique. Permanecer na Men's Physique se resumia em cortar o potencial dele. E essa troca de categoria que ele fez traz duas coisas muito importantes. Um potencial que vai ser mais bem explorado, aliado, claro, a uma mente que mostra que tem um interesse de buscar os 100% desse potencial. É por isso, pessoal, que pequenas atitudes do Kaique ecoam, né, cara? Tudo que ele faz gera clique. Ele falando que estava acompanhando a respiração do Siban quando ele estava posando, ele falando que ainda não estava se sentindo preparado para estrear na Classic Physique porque não tinha uma coreografia 100% perfeita. E olha só o último vídeo do Kaique, ele acabou anunciando que ele contratou a Rachel Daniels, ou Raquel Daniels, tá? Não sei muito pronunciar o nome dela. Mas bom, quem é essa Rachel Daniels? Além de ser uma das principais coreógrafas da atualidade, ela também é muito conhecida por ter ajudado o Mike Sommerfeld. Para os mais íntimos, não o Mike Sommerfilter. Só para não perder o costume, tá? Tanto em suas poses mandatórias, isso é, no confronto que ele fez ali com o Siban e com o Urs, e claro, também na sua rotina principal na final do Olympia. Particularmente, pessoal, foi a minha apresentação individual favorita. Eu acho que o Mike posou muito naquela final. A coreografia dele foi muito bem feita. E levando em consideração, sejamos sinceros, tá? Que temos aí poucos atletas brasileiros que se destacam em poses, e o nosso maior representante da Classic Physique, o Ramon, sempre sofreu com esse problema, principalmente pela falta de consistência no modo dele de posar. Aí a gente acaba fazendo um paralelo. Se o Ramon não conseguiu ter constância em explorar o máximo do potencial dele por conta das poses, então o Kaique, buscando se aperfeiçoar nisso, pode conseguir explorar. Consequentemente, a chance dele decepcionar é muito pequena. Isso, lembrando, é um paralelo lógico, tá certo? Só que sendo aqui bem pé no chão com vocês, pessoal, ter um coach de pose não necessariamente garante que o Kaique vá posar super bem. Entenda, o coach de pose, ele serve para minimizar as chances de você errar e, claro, né, para te alertar também em possíveis melhorias. Além de que, claro, né, tem alguns coaches de pose que faz a coreografia do aluno contratado. Só que eu falo, pessoal, que para posar bem não necessariamente você precisa ter um coach de pose, por exemplos reais que temos. Olha o Ramon, por exemplo, em 2023. Mesmo que ele tenha trabalhado ali aparentemente sozinho, né, cara, sem ajudas externas, ele trouxe a melhor versão do palco dele no que se refere a isso. E o maior exemplo de todos, com certeza, é o Siban. Ele sempre teve as melhores poses mandatórias do Olympia, ou seja, ele sempre foi o cara que melhor confrontava, e ele era um autodidata, ou seja, ele treinava sozinho. Ele mesmo que se aperfeiçoava. Kevin Levrone também lá nos anos 90 era um deles, né, cara? O Dorian Yates, que mesmo tá que ele não seja conhecido, né, por ter coreografias elaboradas, inclusive ele sempre repetia praticamente a mesma coreografia, ainda assim ele era um mestre nos confrontos, ele posava muito bem, e ele sempre treinou sozinho, do mesmo jeito que ele também era o seu próprio coach, né, ele não tinha ninguém pra fazer dieta pra ele e nem protocolo. Mas é óbvio, tá, pessoal, que também temos exemplos de pessoas que com ajuda conseguiram melhorar, né, e pessoas também que, mesmo que fossem excelentes, ainda assim buscavam ajuda. Uma coisa não anula a outra, tá certo? No final das contas, tudo isso depende do indivíduo. Será que o cara tem a sensibilidade
sensibilidade, né, o tato ali pra perceber que tem algo errado, que tem algo que ele pode melhorar. Ele consegue perceber esses detalhes que está faltando e fica horas ali no quarto treinando o pose pra driblar esses problemas. É também uma questão, obviamente, né, pessoal, de se cobrar, entendeu? De ser realmente o teu próprio carrasco, né, como o Renato Cariani falou em relação ao Kaique Pro. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? O Mike Sommerfeld lá em 2021, quando ele surgiu no Olympia, ele tinha um duplo bíceps de frente perfeito. Inclusive, eu falei aqui no canal que ele tinha um dos duplo bíceps de frente mais cartoons que eu já vi na minha vida, né, mano? Parecia um boneco, realmente parecia de mentira. O vácuo dele era muito profundo. E o que aconteceu nos próximos anos, que eu inclusive falei aqui no canal, aquela pose dele que era praticamente perfeita, perdeu um pouco do impacto. E eu apontei pra vocês qual era o problema aqui no canal, né? Eu fiz um vídeo aí bem complexo em relação a isso. Resumindo, pessoal, o Mike Sommerfeld começou a jogar o glúteo dele pra trás no duplo bíceps de frente, coisa que o Ramon fazia também. A intenção, pessoal, era simples, tá? Era, entre aspas, em aprofundar os cortes ali do quadríceps. Isso realmente funciona, tá certo? Só que em contrapartida, quem faz isso geralmente tende a perder muito do vácuo. Tanto é, pessoal, que o Siban também cometeu esse erro lá em 2022. O vácuo dele não tava tão bom assim. E o que acontece depois? Tanto o Mike como o Siban fazem ajustes perfeitos para voltar a ter um vácuo extremamente aprofundado. Isso, claro, sem perder os cortes na perna. E vocês perceberam como isso também é uma coisa muito do indivíduo. O Mike viu que em ordem dele melhorar, né, e brigar por colocações melhores, ele precisava de alguns ajustes. Foi a coach de poses dele que fez esse ajuste? Eu não sei, mas ele achou esse ajuste. Já o Siban, cara, indo em direção oposta, né, aquela frase que em time que tá ganhando não se mexe, foi lá, deu um passo atrás, viu onde estava o problema e resolveu. Ele viu que mesmo ele estando no topo do jogo dele, porque vale lembrar, lá em 2022 ele estava no auge, ainda assim ele poderia trazer pequenos ajustes, né? Tanto é que em 2023 ele trouxe um vácuo extremamente aprofundado, diferente do que foi em 2022. Pessoal, vindo do Kaique, um perfeccionista do jeito que ele é, um cara que praticamente não para, né, de achar defeitos ali em relação a tudo que ele, claro, pode melhorar, eu realmente tô empolgado, tá? E o que eu já vi das poses mandatórias dele, né, sendo mais específico aqui do peitoral de lado e da pose clássica, eu acho que podemos esperar uma transição quase que 100% perfeita para Classic, tá? Não tô falando que ele vai ser o Classic perfeito logo de primeira, não, até porque ele vai ter muito provavelmente, né, ainda mais margem para melhorar, tá certo? Só que o rumo que o Kaique tá tomando, o cara empolga muito, entendeu? E quando você leva em consideração que ele é um cara muito inteligente, que realmente mostra preço pelo trabalho que ele tem, não tem como não criar hype, cara. Como o Ramon teve, infelizmente, cara, eu fiquei muito triste com isso, eu espero muito que o Ramon se recupere, mas como ele teve essa queda, é o natural que muitas pessoas vão procurar outro cara ali pra ver o potencial de ser um campeão, entendeu? Porque querendo ou não, né, o Ramon, sim, ele ainda tem potencial para ser campeão, mas ele já tá começando a ser mais desacreditado. Como o Kaique é, entre aspas, o sangue novo da Classic, é um cara que tem genética também, tem esse tipo de mentalidade, obviamente ele vai ser muito acreditado e muito hypado. E bom, pessoal, fiquei bem empolgado com essa revelação do Kaique, tô ansioso demais, cara, pra ver ele estreando na Classic. E é isso aí, pessoal, lembrando, tá? Suplementos de qualidade lá na Growth, mano, por favor, utilize o cupom Carlos, ajude demais, pessoal, demais mesmo. E claro, né, quero agradecer a todo mundo, tá certo, que me apoia, muito obrigado de coração, pessoal. Tô fazendo de tudo, tá, pra postar mais lá no meu Instagram e aqui no YouTube. Ontem, pessoal, inclusive no vídeo eu acabei esquecendo de desejar o Feliz Natal, porque teve uma correria, tanto é que eu troquei, rapaziada, a camisa no meio do vídeo, eu acho que vocês perceberam isso, mas foi porque eu tive um imprevisto. Mas, cara, eu até desisti de postar aquele vídeo, mas eu falei, mano, se eu for desistir a cada imprevisto que acontece, eu nunca vou fazer nada. Então, mentalidade nova, rapaziada, é isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis.